Amém, povo de Deus. Graça e paz mais uma vez a todos. Sejam muito bem-vindos à sua casa. Ficamos muito felizes. O primeiro culto foi, como disse nosso pastor, pela graça do nosso Senhor Jesus, foi bom. Esperamos em Deus que nós possamos sair daqui verdadeiramente fortalecidos com a palavra do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Mais do que sem delongas, coloca aí o nome do nosso título da nossa ministração de hoje. Irmãos, perdendo o que nunca teve. Esse é o título da sua ministração de hoje. Você que é líder, já abra aí o seu caderno, seu bloco de anotações, seu celular, abra a sua Bíblia e vamos juntos caminhar nessa mensagem. Abra aí sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, e vamos caminhar juntos. 25, a partir do versículo 14, que fala da parábola dos talentos. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere mais um pouquinho. Você que não tem Bíblia, não trouxe sua Bíblia, vai estar passando no telão. Seu celular, eu creio que é para ler a Bíblia, nesse momento também, e vamos ler juntos. Versículo 14 em diante. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um deles com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho, curva aí a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós diante do Senhor, da tua presença e dos seus anjos aqui, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de poder te adorar nessa hora.
Senhor, nos perdoe muitas vezes por sermos negligentes, fracos. Mas, Senhor, estamos aqui diante de Ti, nos arrependendo e pedindo, Senhor, que o Senhor entre com Tua graça sobre as nossas vidas e nossos corações e mude, Senhor, a nossa história. Nos faça viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e que nós possamos ser intensos todos os dias na nossa vida para viver o melhor dessa terra e glorificar o Teu nome por tudo que o Senhor já fez e vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui vivemos dias que muitos estão confiantes em si mesmos. Quando nós lemos tais coisas, trazemos para os dias de hoje, nós começamos a identificar que muitas vezes nós estamos confiando na força dos nossos braços, na nossa força física, em nossas obras. Eu faço muitas obras. Nós estamos confiando na nossa religiosidade. Mas esta parábola, ela é contada pelo Senhor Jesus e nos adverte com seriedade. Sabe por quê, irmãos? Que é possível viver uma vida inteira dentro do reino e no fim perceber que nunca estivemos verdadeiramente comprometidos com o rei. Essa passagem diz para cada um de nós que muitos de nós temos vindo para a igreja todos os dias, temos servido o Senhor todos os dias, temos feito ali tudo o que é para fazer, a nossa religiosidade está impecável, mas nós não conhecemos o rei. E é isso que se trata. E é disso que se trata, isso que nós vamos falar aqui hoje. A parábola dos talentos é uma advertência a todos que se dizem servos de Cristo Jesus. Quem é servo do Senhor Jesus aqui? Levanta a mão. Essa palavra é para você. Há um juízo vindo, irmãos. Entenda isso, o juízo está vindo. E nele não serão considerados os que apenas estavam por perto. Não, eu estava lá. Não, eu vi. Não, eu estou aqui por perto, eu participo de longe. Eu não quero me envolver, mas eu estou por aqui. Essa palavra, irmãos, não será considerada para aqueles que estão por perto, mas os que foram fiéis com aquilo que receberam. Nós precisamos ter um entendimento que de tudo que Deus nos entrega, nós precisamos ser fiéis a Ele e termos a alegria de poder fazer com que aquilo que foi colocado em nossas mãos, em nossos corações, sejam multiplicados. Então, por isso, eu quero trazer 4 pontos aqui para nós e vamos falar sobre esse assunto. E você, por favor, anote, você que pode. Primeiro ponto, Deus entrega a cada um conforme a sua capacidade. Jesus inicia a parábola falando de um homem que viajou e deixou seus bens ao cuidado de servos. A cada um foi dado um valor, a cada um foi dado um talento, de acordo com a sua capacidade. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando nós lemos isso, o que isso indica para mim e para você? Aqui está um princípio precioso. Deus conhece você. A palavra de Deus diz que Ele deu para cada um segundo a sua capacidade. Por quê, irmãos? Porque Deus conhece cada um de nós, cada fio de cabelo seu. Deus conhece. E Deus, Ele vai entregar para mim e para você segundo a minha capacidade. Deus, Ele não vai te entregar segundo a capacidade do seu irmão. Não, Ele vai entregar segundo a sua. De acordo com aquilo que você tem condições de fazer e ser. Ele não entrega a ninguém mais do que pode suportar. Então, irmão, cai por terra aquilo que você fala muitas vezes. Eu não posso porque eu não dou conta. Eu não vou porque eu não sei.
Ah, eu não posso, pô, não me coloca no meio porque eu não vou conseguir. Se Jesus te chamou, é porque você dá conta. Se Jesus te chamou, é porque você pode. E é isso que Deus está falando para nós. A fidelidade no pouco, irmãos, abre portas para o muito. Então, quando Deus te chama, eu preciso ser fiel ao chamado do meu Senhor. Eu preciso ser fiel ao chamado do meu Criador. Quando eu digo não para aquilo que fui chamado, eu estou dizendo não para Jesus. Eu estou deixando de ser fiel a quem sempre foi fiel a mim. E a fidelidade no pouco abre portas para o muito. Quando eu sou fiel a Deus em tudo, portas se abrem na minha vida. Quando eu sei aquilo que eu sou e faço aquilo que foi determinado para mim, sem pensar, sem questionar, eu estou sendo fiel ao meu Senhor. E as portas se abrem, irmãos. A fidelidade é Deus, irmãos, é quando você faz coisas que talvez você nem sabe por que está fazendo. Mas por ser Deus, por ter sido uma palavra do nosso Senhor para as nossas vidas, nós dizemos sim para Ele. E muitos de nós, dentro da igreja, estamos sem nem perceber, dizendo não para Deus todos os dias. A fidelidade abre portas. Eu lembrei no primeiro culto sobre um pouco da nossa trajetória, da nossa caminhada. Eu sou bem novinho na fé, mas eu sempre fui fiel ao chamado de Deus. Eu fechava o meu comércio para mim poder ser fiel àquilo que Deus colocou para mim. A minha fidelidade a Deus tinha que ser acima de qualquer coisa. E o engraçado é que quando eu fazia isso, coisas aconteciam. Eu tinha pessoas contrárias, principalmente a minha família. Você não pode fechar o teu comércio 3 horas da tarde, porque você vai quebrar, você vai deixar de vender. Mas eu recebi alguém enviado por Deus me chamou para uma missão. Como é que eu vou dizer não? E eu passava a fazer isso. E aquilo veio com um entendimento tão grande na minha vida que uma fidelidade, ela abre portas de uma maneira tão real, irmãos, que nunca nos deixou faltar nada. A um ponto de nós entendermos que eu só vivi o que eu vivi e eu só vivo o que eu vivo hoje, porque lá atrás eu fui fiel a Deus. Todas as semanas, meu pastor ligava e falava, vamos ali no outro estado, 3 horas da tarde. Eu fechava o meu comércio e ia sem nem pestanejar. E isso me trouxe garantias de quem eu sou para Deus. E quando Deus entende que você é fiel a Ele, Ele vai lembrar de você. Deus lembra dos fiéis. Lembra de quem é fiel a Ele. Irmãos, quando nós somos fiel a Ele, nós somos sempre lembrados. Nós vamos sempre caminhar no meio do povo dele. Nós vamos sempre estar fazendo as coisas que os seus filhos estão fazendo. Nós vamos sempre estar sendo enviados para lugares que nem na nossa imaginação nós poderíamos ser enviados. Mas pela fidelidade de Deus, a gente começa a ter portas abertas em lugares inimagináveis. Pela minha fidelidade a Ele. Então, a fidelidade no pouco, irmãos, ele abre portas para o muito. E a nossa capacidade de crescer à medida que somos fiéis, irmãos, ousados e obedientes, queridos, faz com que as coisas se movam. Muitos de nós temos pedido coisas a Deus, mas não temos sido fiéis a Deus. Muitos de nós temos clamado a Jesus sem ser fiéis a Jesus. Irmãos, Deus não quer servos passivos, mas servos ativos no seu reino. Deus não exige de você o que exigir do outro. Ele é justo e seu chamado é específico para cada um de nós. Talvez você olhe alguém cheio de dons, tu fala, eu não tenho capacidade. Não, Deus chamou ele para uma coisa, você é para outra.
O problema nunca foi o quanto foi dado, mas o que se fez com aquilo que recebeu, irmãos. O problema daquele homem não foi a quantidade, mas sim o que ele fez com aquilo que ele recebeu. O problema nosso, queridos, não é o que está sendo dado a nós, mas o que estamos fazendo com o que está sendo dado. O que você está fazendo com seus dons? O que você está fazendo com aquilo com o seu chamado? O que você está fazendo com os sonhos? O que você está fazendo com o seu negócio? Muitos de nós oramos ao Senhor: Senhor, abra minha empresa, Senhor, eu quero um emprego. Mas todos os dias você reclama daquilo que você pediu para Deus. Não é o que você recebe, é o que você faz com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Você pode não ter os 5 talentos, irmãos, que o outro recebeu, mas será julgado pelo que fez com 1 talento que Deus confiou a você. O terceiro servo não foi rejeitado por ter pouco, mas por não fazer nada com o que tinha. Quantos dons nós temos aqui? Quantos chamados nós temos enterrado aqui? Quantos talentos nós temos colocado debaixo do chão, porque nós não temos coragem de nos levantar e dizer sim para Jesus? Isso é que nós precisamos hoje. De fazer com que o meu talento seja multiplicado. Segunda coisa, fidelidade à medida do reino. Versículo 16 ao 23. Vamos relembrar. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Ele saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos. O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. E por fim veio o que tinha recebido 1 talento. Eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor responde: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Irmãos, os 2 primeiros servos agiram com zelo, receberam e multiplicaram aquilo que veio de Deus para as suas vidas. Agiram com alegria, com cuidado, com amor, com vontade. Eles multiplicaram os talentos. Quando o Senhor retornou, ambos ouviram as mesmas palavras. E quais foram, irmãos? Muito bem, servo bom e fiel. Imagine, irmãos, você chegar no juízo, Deus olhar para você e falar: muito bem, filho, servo bom e fiel. Imagine o que nós estamos fazendo hoje para receber palavra como essa. Note que a recompensa foi proporcional à fidelidade.
Não a quantidade. Deus não falou com que tinha 5, diferente com que tinha 2, mas Deus falou igual, porque eles foram fiéis de igual modo ao Senhor, àquilo que foi entregue em vossas vidas. Aqui nós não estamos falando de quantidade. Ah, pastor, a minha célula não multiplica, eu só tenho 3 pessoas. Essas 3 pessoas que Deus está olhando para você e fala: seja fiel àquilo que eu lhe entreguei. E lute por eles todos os dias. Fidelidade que Deus está falando hoje. Eu fui um líder de célula terrível. Minha célula nunca multiplicou. Os poucos líderes, o pouco liderado que eu tinha, um morreu. O outro não conseguiu firmar. A outra saiu da igreja. Muitas vezes a Elise e eu fazíamos célula, eu e ela. Ela falava comigo, eu falava para ela, eu falava: está repreendido. Um era usuário de droga, nós tínhamos que ir na boca de fumo buscar ele. Passava um medo terrível, ele vinha com faca querendo esfaquear a gente. Eu falava: ô Jesus, segura ele aí que nós vamos morrer aqui todo mundo. E minha célula não ia para lugar nenhum. Eu desisti, irmão, jamais. Toda quinta-feira, a Elise e eu estávamos lá em casa, orando, louvando, dando a palavra para 1, para 2, para 3, para nós 2 só. Um dia a Elisa foi fazer um lanche com raiva que tinha pouca gente na célula. E a faca passou no dedo dela, quase arranca fora. Ela falou: eu vou largar esse negócio de mão. E eu falei: amor, tu tem 10 dedos, só foi um, segura aí, pelo amor de Deus. Mas não vamos desistir disso, não. Por quê, irmãos? Porque foi Jesus que nos deu. Eu não posso jogar fora aquilo que veio dos céus para mim. Aquilo que Jesus confiou em mim. Se Jesus confiou uma pessoa a você, uma ovelhinha dele a você, ei, você é o mordomo disso tudo. Você tem que pegar com zelo e fazer com que esse talento multiplique. Não é quantidade que estamos falando aqui. Depois dessa célula, com muita fidelidade a Deus, nunca desistindo. Pastor, você nunca pensou? Ah, pensei demais. Mas eu lembrava de quem me entregou ela. Não foi pessoas que me entregaram. Muita luta. Um dia o pastor olhou para a gente e falou: Lucas, a Aliança Jovem lá da igreja está precisando de um líder. Você quer pastorear a Aliança Jovem? Eu falei: quero. Eu saí de 3, 4 pessoas para um ministério de dentro da igreja. Foi por causa de quantidade, irmãos? Não. Mas foi por causa de fidelidade. Eu comecei a cuidar de um ministério de jovens. Nós estávamos com mais de 200 jovens juntos ali na Nova Imperatriz. E fiéis ao Senhor da mesma forma, lutando. E a partir daí, Deus nos deu uma igreja que cresceu, ficou bastante grande. E lembra que eu falei no começo? A fidelidade abre portas. E hoje nós estamos aqui falando com vocês. Mas se eu desistisse naquelas 3, 4 pessoas que o Senhor confiou a mim, irmãos, com toda certeza, eu não estaria aqui conversando com você. A sua fidelidade abre portas. E eu luto para mim um dia chegar e meu Deus falar: muito bem, servo bom e fiel. O reino de Deus, irmãos, a medida de sucesso não é poder, nem riquezas, e nem fama. Não é nada disso. Você vê rodando aí tantas coisas na internet, mas nada disso. É fidelidade. O reino de Deus é fidelidade. Enquanto o mundo valoriza resultados visíveis, rápidos, o Senhor procura corações constantes, que perseveram mesmo quando ninguém está olhando, que lutam, são santos mesmo quando ninguém está observando.
A fidelidade é o padrão pelo qual Deus avalia os seus filhos, irmãos. Não é quantidade, não são os seus dons. É fidelidade. Deus te avalia por sua fidelidade. Deus não procura servos de grandes resultados, mas de grande fidelidade. A fidelidade, irmãos, faz o Senhor Jesus lembrar de você. O reino de Deus não cresce com talentos enterrados, queridos, mas com talentos multiplicados em obediência. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje é dia de nós desenterrarmos os nossos talentos enterrados. Hoje é dia de você dizer sim para Jesus de tantos nãos que você já disse. Hoje é dia de desenterrar os seus talentos. O apóstolo Paulo ecoou essa verdade ao dizer lá em 1 Coríntios 4, versículo 2, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Ser fiel é reconhecer que tudo o que temos vem dele e que a nossa vida está a serviço de um propósito maior. A fidelidade transforma o ordinário em extraordinário. Talvez você não é cheio de dons, mas você é fiel a Deus. Quem vai é você. Talvez você não sabe falar direito, mas por ser fiel a Jesus, quem vai é você. A fidelidade é que leva as pessoas. É a fidelidade que faz acontecer, não são suas qualidades. Então não tem mais desculpa de nós dizermos, mas eu não tenho condições de fazer. Tu é fiel a Jesus, você vai fazer. O que você tem feito com os dons, irmãos? Com o tempo, com seus recursos. Eu aprendi muito cedo que existe 2 sementes para cada um de nós. A semente que vai nos alimentar, que nós vamos comprar, que nós vamos ter as coisas, uma casinha, um carro, comida. E tem a semente que Deus nos dá para plantar. O que você está fazendo com as sementes que Deus te deu para plantar? Você está plantando no reino de Deus aquilo que você já pediu para Deus? O que você está fazendo com os seus recursos? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Nós temos, Senhor, me dê uma vida nova, nós recebemos uma vida nova quando entregamos nossa vida a Jesus, quando o Senhor transforma as nossas vidas, mas nós, a partir do momento de recebermos uma nova vida em Cristo Jesus, nós deixamos a desejar pela uma vida maravilhosa que foi entregue a nós, e Deus confiou em nós essa nova vida, pela misericórdia dEle. O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? São perguntas que eu preciso fazer para mim mesmo. Deus não, irmãos, te pedirá contas que você não recebeu, mas do que confiou em suas mãos. Fique tranquilo, aquilo que Deus não te entregou, Ele não vai prestar conta com você sobre isso, não. Mas o que você recebeu. Então, no nome de Jesus, que possamos olhar para dentro de nós mesmos e buscar respostas disso. Terceira coisa, terceiro ponto aqui. O auto-engano do terceiro servo. O terceiro servo, ele vem com justificativas. Ele alega medo. Mas no fundo estava escondendo sua negligência, irmãos, atrás de uma imagem distorcida de Deus. No fundo, ele estava colocando desculpas naquilo que ele não tinha coragem de fazer. Eu sabia que é severo, diz o servo.
Esse servo nunca conheceu verdadeiramente o caráter do Senhor Jesus. Esconder o talento era a solução segura para aquele homem, para ele não falhar. Muitos de nós temos escondido nossos talentos porque do jeito que tá bom. Porque se eu fazer mais uma coisa, eu posso errar, posso falhar, pode não dar certo. Eu posso me envergonhar. E nós temos deixado a desejar. Nós temos deixado de fazer aquilo que foi direcionado pelos céus para nossas vidas. Mas, irmãos, escute aqui. A verdadeira falha não é o erro, e sim a recusa de tentar. A verdadeira falha não é porque você errou, é porque você deixou de tentar fazer. Você sabe que precisa fazer, sabe que você tem um chamado para fazer, mas por medo não fez. Este é o seu verdadeiro erro. Em outras palavras, é melhor você errar tentando do que deixar de fazer. Não diga não para Jesus. Um dia, eu disse não para Jesus, muito lá no comecinho. Eu fui nesse mesmo lugar com o pastor Vanderlei. E ele disse, Lucas, você vai pregar hoje. Eu falei, tá amarrado. Falei, vou não, senhor, vai. Vou não vou. Eu digo não. Meu filho, Deus falou para te levar, para você ir. Eu falei, meu irmão, não vou. Vou morrer, vou não. Eu disse não para Deus. Nisso ele bota outro homem para pregar. Escute, quando você diz não para Deus de algo que é para você fazer, o maior arrependimento entra dentro de você que você não suporta. E eu sentei naquela cadeira e fui assistir a pessoa que ficou no meu lugar para pregar. E ele começou a pregar e eu aí de baixo falando assim, isso aí eu sei fazer. Mas ele está fazendo uma coisa que eu podia fazer. Mas rapaz, mas eu sou besta. Não sou o que ele está falando, isso aí eu ia falar também. E eu comecei a me machucar por dentro. E na hora da oração final, eu me ajoelhei e falei, Jesus, Senhor, me dê mais uma chance. Nunca mais eu digo não para o Senhor. Levantei, sacudi a poeira dos pés, mas na minha cabeça eu falei, não, a próxima nem vai ter, o pastor Vanderlei deve ter ficado com raiva. Quando o pastor desce do altar, meu filho, amanhã tem outra oportunidade, você quer? Eu quase morro. E eu pensei, vou dizer não. Mas eu falei, eu disse algo para Jesus. Eu nunca mais vou dizer não para o meu Senhor. Pastor, eu vou, eis-me aqui, eu vou subir nesse altar. Subi, irmãos, preguei. Tu sabe o que eu preguei? Nem eu sei, cara. Do jeito que eu subi, eu desci. Não lembro de nada. Foi um apagão dentro de mim. Mas a alegria de eu descer daquele lugar e poder ser fiel ao meu Senhor e obediente ao chamado dele, não tem preço. E é isso que você precisa entender. Nós nunca podemos dizer não para Deus. Esconder o talento, irmãos, era a solução segura, mas não é para nós. Em que área das nossas vidas nós temos mantido nossos talentos enterrados? Em que área da sua vida você está atrasado bem aí e poderia estar levantando a sua voz, poderia estar sendo instrumento do Senhor, poderia estar sendo flecha nas mãos do Senhor, e você tem escondido os seus talentos por medo e tem sofrido por isso. Não tenha medo de errar, irmão. Para servir a Jesus, não. Tem que ter medo de pecar. E quando você diz não para Jesus, irmão, você está pecando. Aquele homem tinha aparência de servo, mas não o coração de um. Muitos de nós temos aparência de servos, mas estamos longe de sermos um. Estava na casa, mas não no reino. Foi chamado servo, mas era inútil, diz a palavra de Deus. Imagine. A palavra de Deus diz que aquele homem era inútil. E pior, no fim foi lançado nas trevas. Quantos hoje, irmãos, estão na igreja, servindo formalmente, mas nunca nasceram de novo?
mas nunca deixaram as velhas práticas, nunca deixaram de fazer as mesmas coisas que faziam no passado, nunca mudou nem seu linguajar. Quantos aqui, irmãos, estão perdendo o que nunca tiveram? Nunca tiveram uma fé viva, um relacionamento com o Senhor. E por isso, no juízo, nada lhe será deixado. Nada. Diga comigo, misericórdia. Quarto ponto e último. Uma advertência ao que virá. Jesus disse: vigiem. O Senhor virá. E prestaremos contas. A parábola não fala de descrentes, mas fala de servos. Pessoas que, ao menos aparentemente, pertenciam ao Senhor. E isso torna o alerta ainda mais profundo. Porque Jesus está falando de nós, crente velho. O servo inútil perdeu o que tinha, mas que nunca foi dele de fato. Ele perdeu a oportunidade, a confiança, a comunhão. E por fim perdeu-se a si mesmo. Porque, irmãos, nós nos perdemos no meio de pessoas que servem a Jesus. Nós não sabemos como vamos fazer. Quando você está num lugar que não te pertence, porque você abriu mão de ser, de pertencer, você se sente perdido. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Perdendo o que você nunca teve, irmãos, é um chamado a uma reflexão para nossas vidas. Reflita nisso. Você realmente é servo do Senhor ou apenas parece ser? Porque para muitos de nós ser servo é vir para a igreja. Para muitos de nós ser servo é falar palavras, bordões evangélicos. Ser servo é se sacrificar e ser fiel e obediente a Ele até o fim. A salvação é pela graça, mas a recompensa é pela fidelidade. Aleluia. E o juízo de Deus revelará quem o serviu de verdade. Amém? Levante do seu lugar em nome de Jesus.